Boa noite, turma número 3 do MBA de Custom Experience, Employee Experience da Conquiste, o único MBA na América Latina com as duas metodologias. Boa noite, você que está no YouTube assistindo a gente também. Meu nome é Júlia Feitosa, sou a gerente de negócios da Conquiste. Conosco está José Walter. José Walter é coordenador de Custom Experience e NPS. NPS é essa métrica que todo mundo adora, que todo mundo fala, e ele vai contar para a gente case de sucesso do Itaú. Não são qualquer coisa, não, galera. É Itaú, junto com o Customer Experience, junto com o NPS, um bate-papo muito gostoso que ele vai ter aqui com a nossa turma. Seja bem-vindo, você que está no YouTube assistindo a gente. José Walter, é um prazer receber você. Muito obrigado. Prazer é meu, gente. Deixa eu plotar aqui. Estou acostumado com o Teams. Deixa eu ver se plota legal aqui. Para você compartilhar no share screen, no botãozinho verde abaixo. Boa. Já foi. Seu? Sim. Ai, que linda. Bom, agora eu consigo ver vocês também. Gente, aqui Zé Walter, né? Também, nos últimos anos aqui, o melhor título para mim aqui, nos últimos 3, pode me chamar de pai da Estela, que o orgulho vai lá em cima. Eu tenho um tempinho aí na área de atendimento, né? Comecei como operador lá atrás, no início do call center, e minhas especialidades aqui, gestão da qualidade, experiência do cliente, gestão de pessoas e métrica de satisfação. Aí só um inspiracional aqui para a gente começar legal aqui. O caminho é tão mais importante do que a chegada, né? Então, vai falar bastante com o que eu vou falar com vocês hoje, né? Hoje eu estou no Itaú, responsável pela experiência do cliente, né? Dentro dos canais de atendimento. A gente tem um volume bem expressivo de clientes que a gente atende em todos os canais possíveis e imagináveis aqui. E tem uma trajetória legal aqui para contar para vocês como que a gente foi implementando isso e por que a gente usa isso, tá? Vamos lá, tentar tirar a foto da Estela. Então, a ideia é a gente falar de experiência do cliente. Aqui, para falar de experiência, a gente tem que falar de algumas coisinhas básicas antes, né? Então, vou dar uma leve pincelada para vocês aqui em cenário global, passando por CX e chegando no NPS, tá? Não dá para chegar no NPS sem falar de tudo que está acontecendo com o mundo hoje, porque tudo isso impacta no que a gente está querendo, né? Uma métrica sem um propósito é só um número. E aí, a primeira coisa que eu trouxe, Madruga compartilhou comigo aqui um trecho do livro dele, um pouquinho do que vocês estavam vendo na aula. E essa primeira frase aqui, que é onde abre aqui o livro, ela me chamou bastante atenção, porque tem uma parte dela que eu acho que é exatamente isso. Quando a gente fala ali, né, o progressivo uso das tecnologias de relacionamento à distância com clientes e o ato de vender, atender e negociar presencialmente com elas nunca receberam tanto foco das empresas como na atualidade. Essa daqui, para mim, é a frase matadora. Definitivamente, satisfazer as suas necessidades deixou de ser o último degrau a se atingir pelas empresas nos seus canais online e offline. Vai conversar bastante com o que eu tinha aqui de material para mostrar para vocês. Isso daqui dá um belo fio condutor. Legal aqui, eu peguei uma Madruga falando aqui um pouquinho do quanto precisa de preparação, precisa de cultura, e tudo isso é importante quando a gente fala em processo CX. Então, sem mais delongas, abrindo aqui, a gente falar para a gente chegar no cliente, a gente precisa entender um pouquinho do momento que a gente está na nossa sociedade atual, né? E os últimos 2 anos aqui, que eu até me confundo, que foram 2 anos pandêmicos, né? Tirando a Rainha Elizabeth, ninguém mais tinha vivido uma pandemia dentre os seres humanos que estão vivos aqui, né? E a gente ganhou várias coisas com essa pandemia, coisas boas, coisas ruins, mas, de fato, uma delas importante aqui é a gente está tentando ainda definir o que está acontecendo, né? Se alguém conseguir dizer aqui de fato, olha, gente, hoje o mundo está exatamente assim, é assim para onde vai, podem acreditar que é mentira, tá? Ninguém sabe ao certo o que está acontecendo. A gente tinha um conceito muito forte aqui, ali na época do pós-Guerra Fria, que era o conceito de mundo VUCA, né?
que já era uma palavrinha um tanto assustadora, né? Que a gente falava que o mundo era volátil, incerto, complexo e ambíguo. Isso daqui pós anos 80 ali, né? E durou até o pré-pandemia. Aí, quando chega a pandemia, a gente ganha um novo nome aqui para chamar de nosso. Então, a nossa geração vai levar esse nome aqui para casa, né? Uma tendência pós a pandemia, que é o mundo Bunny. Ele é um pouco mais assustador do que o mundo VUCA, que fala, cara, o mundo é frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Pausa para respiro. Aqui um pouquinho do como que está o mundo atualmente, né? Então eu trouxe 4 grandes tendências aqui. Isso daqui, se vocês puxarem na internet, as grandes consultorias que a gente tem aqui estão falando dessas mesmas coisas com nomes diferentes, né? Então pode estar como digitalização V20, pode estar digitalização acelerada, mas o conceito dessas coisas estão presentes nas grandes empresas, nas grandes consultorias aqui, todo mundo está falando disso daqui de uma determinada forma, e isso ajuda a gente a entender quem é o nosso cliente e a gente também como cliente, né? E aí a frase que eu trago aqui, o futuro não é mais só amanhã, né? Então, o futuro que antigamente era uma coisa muito, né? A gente vai ter carro espacial, a gente vai ter internet das coisas, a gente vai ter o 5G, cara, tudo isso já está acontecendo. E os 4 grandes conceitos que a gente coloca aqui. Primeiro, aceleração digital. Durante a pandemia, isso daqui foi muito mais forte, né? Então, por exemplo, a gente que estava trabalhando aqui no Itaú, a gente trabalhou 2 anos de dentro de casa. Se você tivesse um evento desse há 5 anos atrás, talvez o caos fosse muito maior, porque a gente ainda não estava preparado sistemicamente, e a própria infra, né? Pensando aqui em Brasil, essa aula que a gente está tendo agora, talvez ela não fosse possível há pouquíssimo tempo atrás, né? Eu não estou falando de 30 anos atrás. 5, 6 anos atrás já não daria para fazer uma aula com essa qualidade. Eu vendo a cara aqui da Júlia super boa, né? Putz, imagina, a gente para baixar um vídeo no passado, como é que era, né? Deixava uma semana, enfim. Janela sempre aberta, isso daqui é tão simples de entender quanto tudo que a gente faz é visto o tempo todo por todo mundo. Tudo, né? E aí tem um desses conceitos que eu gosto bastante, que é da comunidade global. Então, começam a surgir aqui características que são importantes não para o Brasil, não para a América Latina, mas para o mundo inteiro. Isso também é uma tendência. Então, a gente começa a falar aqui de coisas que parece até estranho na nosso passado recente, a gente não ter falado. Diversidade, preocupação com as pessoas, bem-estar, tudo isso está sendo falado amplamente e as pessoas esperam isso das marcas também, né? As empresas, durante a pandemia aqui, elas se destacaram bastante por como elas agiram com os clientes durante esse momento, né? E aqui a gente fala que é o politizagram, né, que é a presença das cidades dentro das redes sociais, né? Então a gente tem aqui um universo que em determinado momento era paralelo, mas agora ele coexiste com a gente de forma ainda que a gente está tentando entender o que está acontecendo, que são as redes sociais, né? O que você diz o tempo todo é visto lá. E isso daqui ganha um potencializador quando a gente fala de metaverso. Então, 4 grandes tendências aqui que vai explicar o consumo dos nossos clientes e por que a gente precisa entender o que o cliente está falando. Essa imagem eu gosto bastante, né? Então, a gente fala aqui, cara, se antes a gente estava caminhando a passo de formiga, agora a gente tem que saltar feito sapo, né? A gente falava que TI era um negócio de uma área específica que ficava dentro de cada empresa. Hoje, minimamente, todo mundo tem que ter o skill de saber manipular dados, saber se conectar e por aí vai. Aqui, será que o meu som está liberado? Funciona automático aqui? Acho que Não sim, né? sei se na hora que você compartilhou com som. Isso. Boa. Posso ajudar? Na hora de você Pode. compartilhar, você pode até interromper o compartilhamento. Claro. E na hora de você compartilhar, tem uma opçãozinha que você marca compartilhar também Share com sound. som. Perfeito. Isso. Dá lá um stop. Ó, vou tirar o seu compartilhamento, já tirei aqui, tá? Boa. E beleza. Aí você tem lá um share screen. E aí você tem quando você der o compartilhar, tem lá o share sound. Pronto.
Estão vendo de novo? Aqui, gente, é Estamos só vendo. para... Aqui só... Quando a gente fala de aceleração digital, tal, a gente às vezes acha que é uma coisa que está muito distante, né? Está muito longe da gente, tal. E aqui eu trago um exemplo máximo disso aqui quando a gente fala de IoT, por exemplo, na internet das coisas. Parecia que era uma coisa que estava há algumas décadas da gente, né? Eu contratei uma atriz mirim aqui para atuar junto com a gente nesse momento da palestra. Essa daqui é a Estela, tá? Então vocês vão ver a Estela em ação aqui. E aqui é um exemplo do para que a Estela usa a tal da internet das coisas, também conhecida como inteligência artificial ou simplesmente Alexa, né? Então, se a gente achava que isso daqui ia fazer coisas absurdas e está fazendo, a gente tem que pensar que a Estela hoje tem 3 anos. Em quanto tempo a Estela se torna consumidora e ela não vai precisar estudar sobre nada disso que a gente está falando aqui no início dessa aula? Com sua palavra, Estela. Deixa a luz da sala branca. Você quis dizer sala? Sim. Sim. Branca. Basicamente aqui tem vários exemplos disso, então se você pegar na internet aqui tem vídeo de senhores usando a Alexa como despertador. A minha sogra, por exemplo, usa a Alexa para fazer uma reza diariamente. E os assistentes virtuais aqui ocupando nossos espaços, né? A Estela, no dia que ela aprendeu a mudar a cor da lâmpada aqui, ela passou uns bons minutos aqui, que na verdade foram horas, trocando a cor da lâmpada de branca para rosa e tal. E esse é o consumidor que está chegando, né? Quando a gente falou lá em comunidade global, lá no passado teve uma pessoa aqui, Mandela, ele trouxe uma frase que parecia que estava parafraseando o que a gente está falando hoje dentro das empresas, né? Que é: o meu progresso pessoal está a serviço do progresso da minha comunidade. E aí esse era um ponto que, assim, cara, a gente teve por muito tempo mercados extremamente competitivos e individualistas, e nesse momento a gente tá tendo que ensinar as pessoas como que trabalha no coletivo, né? Então, um pouquinho de quando a gente fala de comunidades e tal, trazer um pouco disso, né? Tem uma palavrinha por trás disso daqui que eu acho que é super legal pesquisar, que é o Ubuntu, né? Que fala um pouquinho disso. Cara, o seu progresso individual é importante, mas ele não é tão importante quanto o progresso da comunidade como um todo. E aí, continuando nessa linha, a gente coloca um pouco aqui, cara, cuidar das pessoas da comunidade, lembrar que na maior parte do tempo, nós somos clientes, cuidar do cliente é pensar no coletivo. Esse daqui, para a gente falar um pouquinho de o que a gente está vivendo nesse momento, a era da experiência e da conveniência. Eu não vi a faixa etária do pessoal aqui do MBA, mas tem esse negócio estranho aqui do lado direito, que basicamente é um toca-fita, tá, gente? Para quem não viveu. E lá no passado, o que a gente usava esse negócio? A gente ficava ligado ali na rádio, que a gente achava que ia tocar nossa música, com o botão REC e o botão pause ligado ao mesmo tempo ali, para na hora que tocasse a nossa música, a gente tirasse o pause e torcia para que o narrador ali, o locutor, não fizesse nenhuma propaganda no meio da música e que a gente conseguisse gravar ela perfeitamente. E a grande experiência aqui era, eu fazia a minha fitinha, né? Colocava ali as músicas todas que eu queria e fazia o quê? Pegava essa fita e ia circular com o meu ciclo de amizades, etc e tal, né? Levava isso para festa e por aí vai. O grande lance aqui era o compartilhamento e era eu poder estar junto com as outras pessoas e mostrar um pouquinho do que eu era, baseado no meu gosto musical, né? O toca-fita não existe mais, praticamente, virou um item de museu. E tem vários e vários e vários exemplos de empresas que você possa imaginar que focaram muito mais no produto do que na experiência e simplesmente não existem mais, né? Quando a gente pega aqui o Spotify, ele recria aqui o lance da experiência, né? Então a gente não perdeu a experiência. O Spotify, ele faz o quê? Eu posso compartilhar minhas músicas, eu posso chamar as pessoas
que são da minha comunidade virtual aqui para compartilhar as listas junto comigo, criar a lista junto comigo. E a experiência e a conveniência é o que fez o Spotify ser uma das maiores empresas hoje, né? Então, quem investiu ali no produto físico lá atrás, certamente não está mais. Mas quem pensou aqui na experiência do cliente, qual que era o grande lance do consumo daquele produto, foram as empresas que sobreviveram aqui. E aí vocês podem pensar em vários e vários exemplos, né? Criação de conteúdo, acho que é o mais óbvio aqui, né? Quando a gente pensa em Netflix, que derrubou uma rede como a Blockbuster e por aí vai, mas a experiência dos filmes, a experiência da arte, por aí vai, isso continua fortemente, né? E aí, gente, um pouquinho do porquê que eu estou falando isso, né? Se lá no passado a propaganda tinha uma força tremenda, né? Principalmente no advento ali pré-internet e até no início da internet, né? Se as emissoras de TV tinham uma força tremenda em padrão de comportamento, né? De lançar um produto ali, esse produto virar lei, hoje começam a surgir outras coisinhas aqui tão importantes quanto isso, né? Eu trouxe aqui, essa pesquisa eu abri na semana passada aqui, é da Opinion Box, que faz umas pesquisas bem interessantes, e ela mostra um pouco aqui, né? Fatores que levam o consumidor a comprar novamente de uma mesma marca. E aí, quando você olha lá embaixo, eu tenho a propaganda, né? E lá em cima tem um negócio chamado qualidade do produto ou serviço. Como é que eu mensuro a tal da qualidade do produto ou serviço, né? Você, enquanto empresa, você pode mensurar todo o processo para fazer isso daqui. Mas quem vai definir se seu produto tem ou não qualidade é sempre um carinha que está lá do lado de fora chamado cliente, né? É o cliente que vai decidir se seu produto de fato faz sentido, se a experiência dele foi agradável, né? Então, é o que eu coloco um pouquinho aqui. Não adianta mais apenas a propaganda, né? Os clientes querem experiências de qualidade. E isso naquilo que eu acredito que é qualidade enquanto cliente. E aí, um pouquinho do que a gente traz aqui, né? As empresas estão descobrindo a importância de focar na experiência. Número interessante aqui, 56% das empresas querem impulsionar melhores experiências. Tem a eficiência aqui como segundo item, mas se você colocasse há um tempo atrás, certamente aqui estaria invertido, tá? E aqui tem uma outra pesquisa da Opinion Box, que também essa daqui mexe bastante com todo o nosso mercado de consumo, que é, hoje, qualquer pessoa aqui dentro dessa sala, fora dessa sala, em qualquer lugar, virou especialista de qualquer coisa, né? Então, a partir do momento que eu avalio um produto numa rede social, essa avaliação vira uma lei, né? Então, se a gente focava bastante aqui no pós-venda, e não dá para deixar de focar, tem um item a mais aqui agora que, cara, eu preciso focar no pré-venda. E na minha pré-venda, o que eu estou falando? Aonde eu estou indo, né? Então, primeiro lugar que o pessoal busca, Google. Então, a tal da estrelinha que tem lá no Google, ela é super importante e a gente tem, né? Eu trouxe aqui um case para compartilhar com vocês. E aqui vai variando de acordo com aquilo que eu estou comprando, né? O Reclame Aqui se tornou uma plataforma super importante, comentários na página do produto. E o que é mais interessante desses 3 ou 4 primeiros indicadores que a gente tem aqui? Nenhum deles é feito pela empresa, é feito pela comunidade de clientes daquela empresa. Então, você lança o seu produto e se o cliente não está no processo decisório da sua empresa, você está bem errado, né? Imagina que uma avaliação negativa aqui no Google, no Reclame Aqui, nos comentários da sua página, ou até mesmo falando, e aí puxando o saco do NPS aqui, né, dos amigos e familiares, isso daqui pode acabar com a tua marca. Até para ilustrar um pouquinho disso daqui, essa daqui foi uma pesquisa que eu trouxe, eu fiz ontem à noite, eu tô aqui na região do Jabaquara, tá? Aqui em São Paulo. E aí estava procurando aqui hamburguerias ao redor, né?
basicamente pelo Google. E aí a provocação que eu trago aqui é como que o cliente escolhe hambúrguer ou qualquer outra coisa, né? Então eu tenho o Zé do Hambúrguer, realmente existe essa hamburgueria aqui no bairro. Ela tem 4,5 de nota no Google e mais de 2.000 comentários. Enquanto o McDonald's, que é aqui ao lado do metrô Conceição, tem um 3,9. Eu não sei vocês, mas eu tenho um hábito, e é um hábito peculiar, geralmente eu foco naquele número 1 ali. Eu quero saber o que aconteceu com esses clientes para que eles ficassem tão revoltados com o McDonald's. E aqui eu trouxe para escolher um hambúrguer, mas vamos pensar em outras coisas aqui, né, gente? Se eu falar do Booking, por exemplo, vocês pegam numa boa assim, uma pousada que tem nota 6, tranquilamente, e essa nota não foi a empresa que deu, foi um cliente, foi alguém que se hospedou. Falando de Airbnb, mesma coisa. Até um exemplo mais drástico que eu dou aqui. Você teria coragem de pegar um Uber aqui com 3 de nota? Você teria coragem de mandar a sua mãe nesse Uber, né? E aí eu apelo para o emocional aqui, né? Porque de repente você até vai comer aqui num restaurante famoso podrão aqui, que tem uma nota 3 ponto alguma coisa, mas, poxa, não sei se eu levaria um amigo, se eu levaria a minha mãe, assim, no lugar. E aqui eu começo a falar um pouquinho da metodologia que a gente vai esboçar aqui, né? Uma coisa é o que eu quero para mim, a outra é na hora que eu vou recomendar. Né? Eu posso até ter dado vários pulinhos nesse McDonald's aqui, por exemplo, mas eu não sei se aparecer alguém aqui no meu bairro, se eu vou tranquilamente falar, cara, vamos naquele McDonald's ali, que está abaixo da zona de qualidade. E mesma coisa para tudo que a gente consome hoje. Vocês podem pensar em um monte de coisa que no passado era só no boca a boca, né? Você ia para alguma outra cidade, cara, você perguntava para alguém de uma pousada, etc e tal, você está fazendo a mesma coisa. O único ponto é que você não está perguntando para uma pessoa agora. Você está perguntando para uma rede inteira de pessoas. E essa rede tem muita força, tanto para impulsionar o seu negócio, quanto para, de fato, acabar com o seu negócio. E aí, pegando aqui um trecho do capítulo aqui também do Roberto, falando de indicador de produtividade de fato, é onde eu me propus a falar hoje aqui, mas não dá para falar de indicador de produtividade sem trazer cenário, sem trazer um pouquinho de provocação, por isso esse preâmbulo aqui. E é isso daqui, gente, foi dentro do Itaú, a gente trouxe um NPS há cerca de 4 ou 5 anos atrás, e a primeira coisa que a gente tinha lá no passado era, imagina que numa instituição financeira a gente fala muito, muito, muito de indicador. Mas, se tratando de qualidade, como que a gente faz com que as pessoas de uma instituição tão grande tenham a mesma sede, a mesma disciplina para falar de qualidade que a gente tem para falar de indicador financeiro, né? E aí tem uma mudança cultural aqui fortíssima nos últimos 4 anos, que a gente trouxe o NPS como sendo o nosso indicador norteador aqui dentro do banco. E um primeiro ponto que eu coloco para todo mundo aqui, se qualquer empresa aqui estiver pensando em fazer o NPS e esperando que tenha uma área que seja responsável pelo NPS, já é um ponto a se pensar, tá? O NPS ele não é responsabilidade de uma área, ele é responsabilidade de uma empresa como um todo. Então, todas as áreas devem ser responsáveis pelo NPS. Aqui, muito mais do que um indicador, é a fomentação da cultura. E aí, só para trazer aqui, né, para quem ainda não tem alguma familiaridade, há 4 ou 5 anos atrás eram poucas pessoas que tinham familiaridade. Hoje em dia, em todo lugar que a gente vai, tem o tal da NPS, né? Então, a pergunta básica aqui, que veio ali do livro da BEM, a pergunta definitiva, né? Que é qual a probabilidade de você recomendar a empresa, produto ou serviço para um amigo ou familiar? Essa é a pergunta definitiva, e aí tem algumas variações dessa pergunta, mas sempre aqui com o fator numérico e o fator emocional. Trazendo um pouquinho mais aqui,
Na verdade, se a gente pegar hoje todas as empresas que usam NPS, não cabe no slide, tá? A gente fez uma pesquisa aqui junto com a BEM, que hoje, das 500 maiores empresas do mundo, 95% utilizam o NPS como sendo um indicador de qualidade e satisfação do cliente, tá? E aí, por que o NPS, né? Só para fomentar um pouquinho mais aqui, os promotores apresentam rentabilidade 10 vezes maior que os detratores, e o cara que eu tenho que me preocupar ainda mais do que o promotor é o detrator, né? Ele permanece menos tempo como cliente e, além dele permanecer muito tempo, esse cara tem uma força aqui, que foi tudo aquilo que eu falei no começo da apresentação, é só para fomentar isso daqui. Imagina que uma coisa era no passado você sair de uma empresa. Como é que você sai hoje? Você tem na sua mão um negócio chamado celular, que você pode entrar em qualquer rede social e, de repente, você pode começar a falar sobre qualquer marca, aquilo que bem entender. Então, você tem a capacidade de levar um grupo de pessoas com você e fazer com que essas pessoas, de fato, não consumam mais aquela marca, serviço ou produto, né? Então, o detrator ele tem uma força arrasadora e exponencial hoje com o advento das redes sociais. Aqui, só para focar na pergunta, né? Por que a pergunta é assim? Aqui, o que eu coloco bastante para o pessoal quando a gente fala internamente, ela tem um fator numérico aqui, que é o de 0 a 10, uma métrica que, se você pensar em ponto de vista enquanto empresa, produto, negócio, ela parece ser uma métrica pesada, né? Mas se você se coloca do outro lado, que é o lado que a gente mais atua no nosso dia a dia, que é o lado cliente, ela não é pesada, não. Em qualquer lugar que eu for, eu quero o quê? Eu quero ser bem atendido, eu quero que as coisas que estão propostas dentro daquele ambiente aconteçam da forma correta e que eu não tenha muito esforço dentro daquilo que eu estou me propondo a fazer, né? E aqui eu não estou falando de encantamento, não estou falando de jornadas UOL. Às vezes, quando você vai, por exemplo, na padaria, cara, eu só quero que o cara me entregue o café com leite, o pãozinho na chapa, que ele venha com aquela camadinha ok, tudo isso seja feito num tempo ok, eu pague, vai embora e esteja tudo certo. Essa é uma jornada encantadora para o cliente, né? Então, tem um artigo muito legal que fala, cara, para de tentar encantar seu cliente, né? Dependendo do que você tá se propondo aqui, o trivial faz o básico bem feito, que com certeza você já está fazendo certo, né? E aqui eu acho que a grande mudança de pensamento é desde a hora que a gente começa o nosso dia, a gente está fazendo escolha e a gente está consumindo, e durante o dia inteiro essas escolhas e esse consumo vão se repetindo, né? A gente hoje não relativiza nada, né? Eu quero que um banco me atenda tão bem quanto eu sou atendido pela Amazon, ou pelo iFood, ou pelo Google. Eu não faço mais caixinhas, né? Cara, eu tenho uma caixinha de banco que eu tenho uma tolerância X, eu tenho uma caixinha de alimentação que eu tenho uma tolerância Y, eu tenho uma caixinha de streaming que eu tenho uma outra tolerância. Cara, você está consumindo os produtos, para todos eles, você tem a mesma tolerância. E coloca todos os produtos na mesma liga, né? Tinha uma frase muito forte aqui no banco há um tempo atrás, que era: vamos mudar de liga, né? E em um determinado momento a gente falou, não existe mais liga, né? Então, um banco hoje é comparado à Netflix, é comparado à Disney, é comparado a qualquer outra coisa que você consuma, enquanto o cliente está corretíssimo, assim. Tem que comparar mesmo, e as empresas têm que te tratar da forma como você merece ser tratado, né? E isso é importante colocar, porque hoje o mercado está bem ambíguo também, né? A gente pega empresas que elas tinham um core, mas, por exemplo, hoje vocês conseguem falar certamente que o negócio da Amazon é só vender produto? É o que eles menos fazem hoje, por exemplo, né? Então, essa mudança de liga é super importante, lembrar que não tem mais liga, né? E aí, o segundo ponto da pesquisa, que é o que eu acho bem apelativo e bem interessante, que cara, uma coisa é você consumir aquilo, agora indicar para um amigo ou familiar,
Aí a coisa pega, né? Eu brinquei ali com vocês, né? De, cara, um Uber nota 3, você indicaria para sua mãe, né? E isso pode colocar para qualquer coisa, né? Você indicaria para seu namorado, indicaria para um amigo seu. Aí o bicho pega, né? Poxa, não sei se essa empresa é tão boa assim a ponto de eu indicar ela para alguém que eu gosto, né? Então, esse fator emocional onde pega, tá? E aí, só a fórmula do NPS é super simples, basicamente, percentual de promotores menos o percentual de detratores me dá a nota de NPS aqui. E aí, um ponto importante, o NPS é sempre um número absoluto, tá, gente? Ele não é em percentual. Percentual você pode saber o percentual de promotores, o percentual de detratores, o percentual de neutros, mas o NPS é uma métrica e é um número absoluto. Ponto curioso aqui para compartilhar com vocês, é muito mais fácil reverter um detrator do que um neutro, tá? Várias pesquisas que a gente já fez aqui dentro, várias jornadas que a gente já usou o NPS para mudar. O detrator geralmente é um cliente que eu pisei na bola. O neutro não. O neutro geralmente é um cliente que acha que eu não fiz mais do que obrigação. Então, cara, tá ok. Eu liguei, queria saber meu saldo, você falou, 8. Tá ótimo. Não precisa ir além disso. Mas o detrator geralmente é um cara que de fato eu errei. E se eu acertasse, esse cara poderia virar um promotor, tá? Então, se vocês estão pensando aqui na empresa de vocês trazerem o NPS, primeira coisa a se pensar aqui é o que eu estou fazendo de errado com meus clientes detratores e que eu posso não fazer mais. E aí aqui, só da metodologia também, né? O NPS ele vai de nota mais 100 até menos 100. Sim, o NPS pode ser negativo, né? A partir do momento que você só tem a detrator, o seu NPS é negativo. E aqui são os patamares de referência, né? Então, de 75 a 100, dificílimo de atingir, você está na zona de excelência. De 74 a 50, que é a zona de qualidade. De 49 a 0 ali, é bom repensar no que você está fazendo. E de menos 1 a menos 100, vale a pena repensar na vida aqui, né? Se você tem muito mais pessoas falando mal do seu produto, negócio, processo, vale voltar aqui várias casinhas, né? E falar, cara, o que eu estou fazendo não está muito correto. Só para ilustrar um pouquinho aqui, os tipos de medição. Eu trouxe duas principais aqui, mas tem mais duas que eu posso citar também. Aqui, primeiro, é o NPS transacional. E o NPS transacional ele é super importante para identificar jornadas dentro das empresas e dos produtos, tá? Porque, basicamente, eu tento pegar as dores das jornadas e interações. Então, no momento que esse cliente contrata ou compra o seu produto, no momento que ele utiliza, no momento que ele quer abandonar seu produto, então, todo o ciclo de vida, eu pego aqui pelo NPS transacional. E, basicamente, ele tem a motivação de ter passado por alguma transação, algum estímulo, né? Então, eu fiz alguma coisa e pergunto para o cliente, olha, com base nesse estímulo que eu te dei, o quanto que você indicaria o meu produto? E isso é importante, que não é o quanto que ele indicaria aquela jornada, tá? É o quanto ele indicaria o produto como um todo. Porque não dá para desassociar nenhuma parte da experiência do cliente do todo, tá? Então, por exemplo, quando eu pergunto para os meus clientes aqui sobre atendimento, eu pergunto o quanto que ele recomendaria o Itaú. Eu não pergunto o quanto ele recomendaria o atendimento. Porque o atendimento é Itaú. E isso é um ponto super importante das grandes empresas. A gente não pode fatiar o cliente, porque o cliente ele não esquarteja a gente, né? Toda vez que ele olhar para algum funcionário de alguma empresa, ele enxerga aquela empresa como um todo. Ele não enxerga uma parte. Como é que eu vou explicar para um cidadão que não faz parte desse mercado o que é CX, o que é uma série de métricas que a gente tem aqui? Não, eu não trabalho no atendimento ao cliente, eu trabalho na ouvidoria, eu trabalho na área de experiência do cliente. Cara,
você trabalha no Itaú, você tem que me ajudar, né? Então, eu, por exemplo, trabalho aqui no banco, eu já recebi vários pedidos de tia, amigo. Cara, tô com um problema na minha conta. E quando eu entrei no banco, eu achava isso bem estranho, assim, cara, mas eu tô muito longe da área disso que o cara tá falando, ele não faz ideia do que eu faço. Nos últimos anos, quando eu comecei a trabalhar aqui com CX, toda vez que alguém vem com uma coisa dessa, não, me passa seu caso, porque eu faço parte da empresa e vou levar para quem resolve, porque o cara não é obrigado a saber que a gente tem, sei lá, o número de departamentos que a gente tem. E também acho que não deveria saber. A partir do momento que você faz parte de uma empresa, qualquer pedaço dessa empresa fala pelo todo, tá? E aí, o NPS global, esse daqui, bem simples de entender. Eu quero saber a satisfação do cliente com a empresa como um todo, né? E aqui é uma base aleatória, representativa de clientes, e eu faço de tempos em tempos para ver o que os meus clientes estão achando aqui da minha marca, né? Fora esses dois que eu trouxe aqui, a gente tem um Employee NPS também, que eu posso basicamente enviar para os colaboradores, né, de uma instituição e ver o quanto que eles estão de fato satisfeitos, né? O quanto eles recomendariam aquela empresa para um amigo ou familiar ali trabalhar. E aí, essa figura aqui é a que mais me agrada da metodologia como um todo, tá? Eu acho que a nota é super importante, mas se eu falasse assim, cara, o que eu preciso fazer dentro da minha empresa aqui relacionado a NPS? É o NPS System, que basicamente a gente tem uma máxima aqui que é, a partir do momento que eu estou perguntando alguma coisa para o meu cliente, eu deveria genuinamente saber o que ele está me dizendo, né? Eu deveria genuinamente usar aquelas palavrinhas chamadas escuta ativa e, de fato, ouvir o que o cliente tem para me dizer. Se você não está interessado em saber o que o cliente tem para te dizer, grosseria da minha parte aqui, cara, não pergunta. Não pergunta aquilo que você não quer saber. E compartilhando com vocês o início do NPS para a gente, né, quando eu falo de 4, 5 anos atrás, não foi algo tão simples. A gente recebeu um volume grande aqui de clientes dando, além da nota, comentários, né? Então a gente tinha um volume significativo aqui de comentários, e uma das agonias da nossa área aqui, né, enquanto levantando a bandeira de CX aqui, era, cara, o que eu faço com esse tanto de comentário de cliente que nem me mandou nota, mas que está me mandando uma pesquisa de marketing prontinha aqui, falando o que está acontecendo com ele, né? Então, a primeira coisa aqui, cara, a partir do momento que perguntou para o cliente, você de fato quer saber se o volume for muito grande, se tiver muita nota, etc e tal, azar o seu, se vira, você tem que ouvir esse cara. Esse cara é seu cliente e ele de fato está trazendo muito insumo para você. Tem uma outra coisa que eu acho bem legal aqui. Para quem tiver com NPS, liga para o cliente um dia, para os clientes detratores, e liga para o cliente só para ouvir o cliente. Sem um exercício aqui quase budista de não retrucar nada do que ele falar, né? Eu vi aqui que o senhor falou sobre X e queria entender um pouco melhor seu comentário, né? Esse foi um processo que a gente trouxe também para dentro da instituição. É pesadíssimo, porque você quer resolver o problema do cliente, você quer retrucar, você quer usar todos aqueles artifícios, né, do mais, porém, todavia, mas do outro lado é o cliente e, cara, se você está tendo que explicar, já não está rolando. Simples assim, né? E aí, aqui a metodologia trouxe três coisas dela aqui que são super importantes, que é o que a gente chama de Inner Loop, Huddle e Outer Loop. Eu diria que, por ordem de implantação aqui, do mais simples para o mais complexo, Inner Loop é o mais simples de implementar, Outer Loop vem depois e o Huddle deveria coexistir e ir evoluindo com essas duas, tá? Para tirar o termo aqui e explicar na prática, tem um exemplo que eu dou aqui que ele é tosquinho, mas
depois desse exemplo, a gente não esquece nunca mais o que são essas palavras aqui, que basicamente é, imagina Júlio, né? Você tem 3 filhos, decidiu ir para a praia, com seu carro cheio ali e tal, e aí tô indo para o litoral com meu carrinho e tal, passei no meio do caminho ali por um buraco, furou o pneu. O que eu faço? Eu desço do carro, troco o pneu e sigo viagem. Mas isso daí todo ano acontece com você. Aconteceu 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Todo ano você passa e, cara, passa pelo buraco, fura e, putz, tem que trocar e por aí vai. Esse ano você falou, cara, esse ano não vai ser assim não, vai ser diferente. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um saquinho de cimento lá atrás do meu porta-mala. Quando chegar o buraco, eu vou lá e, ó, vou tapar o buraco para que nenhum outro ser humano passe por essa coisa de ter que ficar parado aqui com os filhos gritando, etc e tal. Então você vai lá, todo engajado dessa vez, e, cara, você tapa o buraco e ninguém mais passa por aquilo. Exemplo bem besta aqui, gente, mas basicamente aqui eu tô falando de inner loop e outer loop, tá? O inner loop é ação tempestiva, resolve o que tá pegando fogo. Então, se tem algum cliente te ameaçando, gritando, etc e tal, acalma esse cliente, resolve o problema dele, mas principalmente aprende com esse cliente, volta para a empresa inteira e fala, olha, gente, eu descobri que o que aconteceu aqui com a Júlia, com a Stephanie, com o Hugo, não é um caso pontual, não. Isso está acontecendo com muita gente. Aí você, de fato, vai tratar a causa raiz aqui e, de fato, se preocupar com o que está acontecendo com o cliente. E essa palavrinha do meio aqui, maravilhosa, chamada huddle, basicamente aqui é quase que lições aprendidas, né? É a gente ter, de fato, fóruns para falar de cliente. Então, essa é uma prática que a gente tem bastante nos últimos anos aqui em todos os negócios, em todo o banco, né? A minha área é responsável por levar a voz do cliente para todos os lugares dentro do banco. E é muito legal quando isso já não depende mais da sua área. O pessoal começa a fazer fora do cliente indiscriminadamente aqui, né? E até esse momento que a gente está junto aqui, isso daqui não deixa de ser um huddle, tá? Uma troca de boas práticas aqui. Isso daqui vai desde a cerimônia básica aqui, para todo dia as pessoas irem lá e falar o que elas aprenderam com a NPS, até fóruns mais estruturados para trazer o que está acontecendo. Gente, aqui um resumão do pouquinho do que a gente aprendeu aqui nesses últimos anos, e eu deixo aberto aqui para vocês para qualquer dúvida que vocês tiverem. Olá, Walter, muito obrigada. Excelente, excelente. E já tem ali a Sara, já tá de mão para cima. A Sara foi mais esperta, mais rápida que eu, porque eu ia perguntar também, sabe? Vai lá, Sara, pode ir. Olá, Walter. Olá, pessoal. Essa questão do NPS, essa questão desse trabalho do NPS de vocês é algo que me chama muita atenção, que hoje é um desafio na empresa que eu trabalho. A gente tem um sistema de NPS implantado, né? A gente usa a Bytes, a gente trabalha com isso, só que hoje qual é o meu maior gargalo, né? No meio de tantas demandas, não é um processo que a gente consegue dar vazão, assim, sabe? Então, eu queria entender aí, dentro do Itaú, como vocês trabalharam, né, esse início, nesse processo de implantação, como foi essa questão né, como foi que vocês dividiram mesmo a equipe, se foi a equipe, se foi só você, como foi que vocês trabalharam isso, capacitaram, vocês usaram alguma consultoria, vocês, enfim, foi só os funcionários? Porque hoje um dos meus maiores desafios é esse, né? Assim, a gente tem poucos detratores, assim, tipo, é uma média de 5 detratores por mês. Então, a gente tem até uma dificuldade de tratar esses detratores por falta mesmo pela quantidade de demanda, a gente não consegue focar nisso hoje. Então, eu queria entender como é que funciona esse processo ainda mais porque você disse, né, que teve um período que vocês receberam vários comentários, né? Então, vocês tiveram que olhar para isso de uma forma mais... Não, a gente precisa olhar isso aqui, o que o cliente está falando, para a gente poder realizar nossas ações. Então, eu queria entender como foi que vocês fizeram. Eu acho... Ótima pergunta aqui, Sara. Eu acho que o primeiro ponto isso daqui não pode estar na mão de uma pessoa, porque
senão vira... tem lá dentro da empresa tem uma área de qualidade que está olhando isso. Eu acho que isso daqui é uma coisa que não dá para delegar, sabe? Se você não está colocando o cliente no centro, né, centralidade do cliente, eu acho que a empresa não está, de fato, engajada em transformar. Isso daqui passa por um processo cultural muito pesado, assim. A implantação do NPS, o indicador em si, é relativamente simples, né? Eu vou pegar aqui as jornadas, vou mandar um SMS, ou um e-mail, ou uma carta, enfim, ou vou perguntar, ou eu vou colocar um totem. Essa parte, de fato, é muito simples, né? Muito simples assim, né, gente? Com a ajuda ali de tecnologia e tal, você vai implementar. Agora, a parte cultural da coisa, a parte de fato, todas as pessoas estarem engajadas no sistema de qualidade, aí é o que pega, né? A gente teve, sim, consultoria junto com a gente, até porque uma das primeiras perguntas que você pode ouvir na sua empresa mas quanto que vale um ponto de NPS? Né? Por que a gente está fazendo isso, né? E aí, eu acho que se inicialmente você estiver sozinha nessa batalha aqui, o primeiro ponto é provar que, de fato, aquilo tem valor. Né? Uma das coisas que eu acho mais significativas aqui o seu cliente detrator, ele voltou a comprar com você? Ele saiu da sua empresa? Cara, se esse cara não compra mais com você, se ele saiu da sua empresa, é uma boa coisa para você levar para a alta direção da empresa e falar, olha, gente, a gente está perdendo dinheiro aqui porque a gente não está satisfazendo nossos clientes. E aí um ponto isso daqui tem que partir de cima, tá? Então, quando eu falei lá de ligando para cliente, tem um vídeo super icônico nosso aqui, que é o presidente do banco ligando para um cliente que não fazia a mínima ideia de quem era ele. E isso deu start para o banco inteiro, assim, de olha, se o Pedro, se o Roberto, se o Cândido estão indo atrás de cliente, estão falando com o cliente, cara, por que você não está? Então, acho que a parte de formação cultural da empresa é tão ou mais importante do que qualquer outro processo, tá? Porque você pode até não ter um indicador, mas o mindset não dá para não ter. Sim, cara, eu preciso, qualquer decisão que eu tiver na minha empresa, entender que o cliente tem que estar sentado numa das cadeiras da mesa. Não sei se eu respondi plenamente sua pergunta. Respondeu sim, muito obrigada. Legal, bacana. Obrigada, José. Bom, a próxima que estava com a mão estendida era a Stephanie. Stephanie, por favor, pode fazer sua pergunta. Oi, boa noite a todos, tudo bem? Boa noite, José. Na verdade, minha dúvida é simples. Eu, no último slide, não compreendi muito bem. Se você pudesse voltar e falar um pouco mais sobre ele. Ali no sistema de qualidade, né? Inner Loop e Outer Loop. Isso! Esses termos são novos para mim, por isso que... Tranquilo. Aqui, né? Essa Isso. tela, certo? Aqui é o seguinte, né? Eu falei lá da metodologia, que é a nota, basicamente. Só que a nota, ela é um direcionador, né? Então, basicamente, é o que o cliente está dizendo. A partir do momento que eu tenho a voz do cliente, seja ela pela nota, seja por um comentário, por uma pesquisa, eu tenho a obrigação de fazer alguma coisa com isso, né? Então, isso daqui, ele abre um leque gigante, tá? De coisas que eu posso fazer depois, que eu acho que até o Roberto deve abordar nas próximas aulas aqui. Mas esse daqui é o princípio básico da metodologia, que é, a partir do momento que eu tenho a voz do cliente, que está me indicando que ele é promotor ou detrator, e que ele está com alguma coisa ali para me dizer, eu deveria, de fato, ouvir esse cliente e fazer alguma coisa com isso. Então, por exemplo, sei lá, eu sou uma pizzaria aqui que está recebendo nota de NPS. E, poxa, tem um volume significativo ali de clientes me dando uma nota baixa. E eu sei que meu produto é bom, sei lá, eu uso os melhores produtos, etc e tal,
poxa, vamos ler os comentários desses clientes. Ou vamos até ligar para esses clientes para entender o que está acontecendo, né? E aqui é o entender, ele pressupõe muito escuta ativa e alma aberta aqui, sabe, cara? Eu quero, de fato, te ouvir de coração, não vou falar nada, me fala o que você tem para dizer. A partir do momento que você sabe isso, aí começa a metodologia, de fato, de você entender. Poxa, pode ser que na pizzaria eu descubra que, por exemplo, meu produto é perfeito, minha pizza é maravilhosa, mas eu tenho um grupo de motoboys que na hora de entregar a pizza não é a mesma pizza que eu mandei, sabe? Na hora que chega no cliente, o queijo tá para um lado, tal. Sim. Então, de repente, uma ação simples aqui, né, de, cara, vamos colocar motoboys mais cuidadosos aqui, ou, entendendo até o lado do motoboy, né, eu posso colocar ali e falar, olha, nossa pizzaria, ela entrega num tempo um pouquinho acima das outras pizzarias, mas a gente garante que o produto que vai chegar para você vai nas condições que ele saiu aqui da pizzaria. O queijo vai estar ok, etc e tal. Isso é uma das coisas que a gente aprendeu aqui, de assim, o cliente quer ser atendido na hora, o cliente quer ter o problema dele resolvido. Tá. Né? Então, por exemplo, o problema da pizza é, cara, eu quero uma pizza perfeita quando chegar na minha casa. Eu topo esperar 10 minutos a mais, 20 minutos a mais. E aí, isso daqui é basicamente isso, tá? Ouvir o cliente, se eu tiver um motoboy, por exemplo, que tá fazendo sacanagem, sei lá, o cara tá abrindo a pizza e comendo um pedaço. Cara, inner loop aqui é falar, lindão, na minha empresa você não trabalha. Ou, de repente, se é esse cara que, né, tá tendo algum problema de... Cara, você manda eu chegar na casa do cliente em 5 minutos. Não tem o que fazer, a pizza chega lá atropelada mesmo. Aí você, junto com esse motoboy, faz uma reunião ali de conversa, entende o que está acontecendo de fato e melhora a experiência do cliente. Então, assim, toda a cadeia que faz parte aqui da pizzaria tem a ver com o cliente. Aí eu falei de pizzaria aqui, mas pode pensar com qualquer produto. E assim, o inner loop seria a escutativa, né? Você pegar a pesquisa e escutar no front e ouvir o cliente. E o outer loop seria a ação, é isso, né? Deixa eu melhorar aqui, ó. O inner loop, a escutativa, ela serve para tudo. Tipo, eu vou escutar o cliente para eu tomar decisões. O inner loop é a ação tempestiva. Então, imagina que, sei lá, o cliente está reclamando que a pizza não chegou. Cara, manda uma pizza para ele e depois vê o que aconteceu. Então, o inner loop é a ação tempestiva. Faço rapidinho aquilo ali, conserto aquilo. Foi o exemplo que eu dei, né? Por exemplo, furou seu pneu. Qual que é a ação tempestiva? Cara, troco o pneu e sigo viagem. Toda vez furo o pneu, qual que é a ação causa raiz? O outer loop está ligado à causa raiz. De eu tratar aquilo para não acontecer mais. Perfeito, obrigada. Imagina. Legal, José Walter. Pessoal, professor Madruga, José Walter, a gente tem 2 perguntas no chat e temos a Adriele com a mão para cima. Acho que é a Adriele, dá né? tempo? Pode ser a Adriele, que está na fila aqui? Pode. As perguntas do chat, na verdade, foram antes da Adriele levantar a mão. Dá tempo de 3 perguntinhas? Vocês que mandam aqui, gente. Eu tô com tempo. Professor Madruga, você cede mais um tempinho da sua aula para a gente Olha, fazer 3? bem pouquinho. Eu só queria sugerir aqui que a Adriele fosse respondida aqui, em primeiro lugar, em função de nós estarmos aqui no ambiente da MBA. E aí, na sequência, os demais... Não, mas o chat é do MBA, Roberto, não é do... tá bom. Pensei que são era dos lá alunos. Não, são dos alunos. Porque ótimo, não, porque eu... Tá? Então, eu vou seguir aqui a ordem dos alunos. Não, a prioridade são os alunos. Bora lá. Vamos lá. Eu acho que as perguntas são mais importantes. Pois não. A Kélia Pinto perguntou, qual seria uma frequência adequada? Frequência de disparo de NPS, é isso? Imagino que sim. Se Isso, sou eu aqui. Sim, porque eu, como já fui cliente, já trabalhei numa parte de compras, então esse negócio de ficar mandando pesquisa toda hora satura, sabe? E você não quer responder. Aí você acaba até respondendo ruim, sabe? Ai, que eu não quero mais, né? Então, assim, qual é uma frequência adequada para o envio de uma pesquisa?
vou dar uma resposta bem genérica aqui, mas direto ao ponto, tá, Kênia? Depende do que você está querendo saber e que ação que você está tomando com isso. Por exemplo, se todo mês você passa pela mesma jornada e eu não mudei essa jornada em nenhum momento, não faz sentido eu ficar perguntando para você o que você acha dela. Porque é um pouco até do que você colocou aqui. Cara, você já sabe o que eu acho. Você não mudou nada. Então, eu acho que pros transacionais, que são as pesquisas que estão ligadas a algum estímulo que eu dei, eu acho que depende muito se eu estou trabalhando para melhorar essa jornada que você está passando. E quando a gente fala do global, a gente geralmente utiliza aqui de 3 a 6 meses, tá? Porque não tem como você mudar muito de opinião sobre uma empresa, um produto em menos de 3 ou 6 meses aqui. E o transacional tá muito ligado à jornada que você está passando, né? Se, por exemplo, você está ligando no atendimento todo dia, eu deveria entender por que você está ligando todo dia. E não necessariamente eu tenho que te mandar pesquisa todo dia. Tem um descanso mínimo aqui que a gente utiliza para que você não receba isso constantemente. Mas eu deveria entender por que você está passando diversas vezes por aquela jornada, né? Acho que vai muito de produto a produto aqui e o que de fato que a gente está querendo resolver, né? Esse é um ponto super importante, assim. O que você está querendo saber quando você está perguntando para o cliente? Você mudou a jornada que o cliente já tinha falado para você que não está legal para ele? Se não mudou, por que você está insistindo? Está perguntando a mesma coisa de novo, né? Então, eu acho que vai muito do lance da melhoria contínua, né? Se você está fazendo melhoria no seu processo, né, no transacional que eu estou falando, e de fato mudou, vale a pena perguntar de novo. Agora, se o processo não está mudando, eu estou insistindo em saber o que eu já sei, né? Legal, bacana. Olha, a pergunta da Sheila talvez já tenha sido até respondida, a Sheila pode falar melhor. O NPS é enviado periodicamente? Acho que você já até respondeu. Certo, Sim, Sheila? sim. Já respondeu, já. Muito obrigada. Legal, bacana. Agora vamos para a Adriele. Depois a gente tem uma perguntinha aqui do Leandro. E aí, pessoal, a gente vai precisar voltar para o professor Roberto Madruga. Então, Adriele, e depois eu leio a pergunta do Leandro. Boa noite. A minha pergunta é justamente sobre esse tema, em relação a processos, porque, assim, eu entendo que a resposta do cliente, ela também vem de acordo com o feedback, porque se a gente não dá o feedback, ele vai ficar se sentindo saturado em dar respostas e não ter retorno. Porém, quando as dores do cliente, que são reportadas no NPS, se tratam de processos que já estão pré-estabelecidos na empresa, como que funciona o inner loop e o outer loop? Se eu estou entendendo aqui, de repente, por exemplo, eu estou dando uma negativa para o cliente, eu já sei que ele não vai ficar feliz com essa negativa, e eu estou perguntando para ele. Aqui vai muito junto com o que eu respondi aqui anteriormente, né? O que você está de fato querendo saber? Então, se tem um processo que eu, enquanto empresa, admitir que ele vai ser daquele jeito e que eu acho que não cabe melhoria naquilo, é um risco que você está correndo. Você está declarando, falando, olha, eu vou assumir que meu NPS nesse processo vai ser esse porque eu não vou mudar ele. Dependendo do que a gente estiver falando aqui, pode ser um risco até de existência da empresa, né? Tudo que o cliente está me falando, eu deveria minimamente analisar se eu consigo fazer de uma outra forma, né? Não é fácil, né? Quando você pensa em instituição financeira, por exemplo, às vezes o cliente não está feliz porque eu não estou concedendo mais crédito para ele, né? Mas como que eu explico para ele que, por exemplo, eu não estou concedendo mais crédito porque eu posso estar, na verdade, prejudicando ele, porque eu estou tirando a capacidade dele de pagamento, né? Então, a resposta aqui é como que eu faço o inner loop, outer loop, em jornadas que eu sei que eu não vou mudar. Isso eu acho que é uma coisa que tem que ser tomada e declarada dentro da empresa, de falar, olha, eu sei que tem processos aqui que tem um NPS que não é bom, e aqui em colegiado,
a gente pensando aqui em centralidade do cliente como um todo, vamos decidir se a gente quer ou não arcar com isso, né? Vou te falar que na maioria das vezes a resposta é não vamos arcar com isso, vamos de fato ver como que a gente muda a experiência do cliente, né? Na empresa onde eu trabalho, a gente aplica o NPS trimestral, mas ele é global, né? Então, eu acredito que muitas vezes essas respostas que são de jornadas mais específicas, ela vem para esse NPS global. Então, será que o melhor seria fazer o NPS já mais, como é o nome? Transacional, dentro das jornadas, e a gente teria respostas melhores? Seria isso? A gente tem vertentes diferentes aqui, né? O transacional tá muito ligado a estímulos que eu estou dando, né? Não necessariamente você precisa fazer um transacional. Você pode, por exemplo, pegar o seu NPS global, que é trimestral, pega os clientes ali que são detratores, primeiro ver se ele respondeu alguma coisa além da nota, né? Poxa, pode ser que ele tenha mandado algum texto ali que já te dá uma bela pista. E se ele não mandou, eu acho que tem a função da qualidade mesmo aqui de ligar para esse cliente e falar, poxa, eu vi que você não está contente aqui com o nosso produto, serviço, empresa, e de fato fazer uma pesquisa qualitativa para entender, né? Por que minha empresa não está satisfazendo, né? E aí, muito cuidado com essa ligação, porque é isso, não é uma lavação de roupa suja, é uma ligação de eu quero de fato te ouvir, né? Escutativa, né? É isso aí. Obrigada. Legal, bacana. Agora vamos para a pergunta do Leandro. Ainda sobre o NPS. Quando foi informado sobre os detratores que é mais fácil mudar a visão deles do que os neutros, você tem algum processo internamente para trabalhar, mudar a visão dos clientes neutros? Olha, logo que a gente implementou o NPS aqui, a gente fez até o que eu respondi anteriormente aqui, que foi ligar para os clientes mesmo para entender por que eles tinham dado nota para a gente, né? E a gente repetiu essa pesquisa umas 2 vezes já, e até a própria BEM agora declarou isso, que é basicamente quando pelo que a gente pegou de percepção geral, tá? Os detratores, de fato, eu errei em alguma coisa, assim, errei no sentido visão cliente, tá? Ele não gostou de alguma coisa que eu fiz ou que eu não fiz, poderia ter feito diferente, tal, e aqui é quase que um namoro, tá? De falar, poxa, cara, se você me tratasse melhor, se você tivesse realmente me ouvido, eu seria um promotor seu. O neutro, ele é um cara um pouco peculiar aqui, até nos últimos anos, o percentual que a gente tem de neutro é muito parecido, oscila um ponto para cima, um ponto para baixo, mas não sai daquilo. E a pesquisa que a gente fez com esse público declara exatamente isso, assim, não, você não fez nada errado. E aí você fica com aquela, poxa, por que você não me deu 10, né? Não é um serviço que eu acho que... Às vezes o produto que você está dando para esse cliente é um produto que para ele é ok. Cara, é um banco. Para mim, o banco serve para eu pagar a conta e tá tudo certo. Não é minha vida a instituição financeira, sabe? Assim como você não acha tão wow outras coisas, assim, né? Então, na pesquisa com os neutros, dá quase que uma agonia, assim, mas não tem nada que eu podia fazer. Não. E tá tudo certo, tá? Legal. Respondido, Leandro. Bom, pessoal, alguma pergunta a mais? O professor Madruga pode continuar a sua aula e a gente se despedir do José Walter. Bom, pessoal, vamos fechar aí, são 8h10. Então, eu quero agradecer, Walter, aí pela sua disponibilidade de conversar com os alunos. E, inclusive, porque hoje é o assunto, hoje a gente está finalizando a disciplina número 1, e hoje é um dia bem interessante, porque logo depois do intervalo, eu vou apresentar para os alunos um entregável, né, um relatório diagnóstico, um exemplo de um entregável, de indicadores, que vai servir muito para fazer o link aí com você e fechar bem a primeira disciplina. Muito obrigado aí, sucesso aí no seu trabalho, na sua equipe, e vamos em frente.